Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. Te eternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamat. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Te gloriosus apostolorum chorum, Te prophetarum laudabilis numerum. Te martyrum candidatus laudat exercitum, Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Patrem immense majestati, Venerandum tuum verum et unicum Filium. Sanctum quoque Paraclitum Spiritum, Tu rex gloriae Christe. Tu Patris sempiternus es Filium, Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horuisti virginis uterum. Tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regnat celorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iurex crederis esse venturum, Ergo quesumus tuis famulis subveni, quos preciosos sanguine redemisti. eterna fac cum sanctis tuis in gloria numeraris. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere hereditati Tue. Et regeos et extole illos usque in aeternum. Per singulos dies benedicimus Te. Et laudamus nomen Tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia Tua, Domine, super
speravi, non confundar in aeternum. Compêndio de Teologia de Santo Tomás de Aquino. Tradução de Dom Odilon Moura, da Ordem de São Bento, editora Calvari, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, caso ele valha algo, centavos serão muito bem-vindos, sendo que eles podem ser doados via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. Faça parte você também deste trabalho. Existem diversos valores, basta ver qual te é mais adequado. E também é possível auxiliar este trabalho comprando livros que chegam até mim pela lista de desejos da Amazon, como fez a Pamela, que nos comprou este livro. Belíssimo livro. Muito obrigada, Pamela, e a todos os que já auxiliaram de alguma forma este canal. Peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. E peço também para que, por favor, orem por mim e por todos nós. Que Deus vos guie e vos guarde agora e sempre. Seguimos na primeira parte sobre a fé, primeiro tratado, na unidade e a trindade de Deus. Capítulo 3, os efeitos da ação divina, 62º parágrafo. Só Deus pode mover a vontade do homem, não a criatura. 1. Como tudo que é mutável e multiforme deve ser referido a um primeiro móvel como a sua causa, apresentando-se a inteligência e a vontade do homem mutáveis e multiformes, os atos dessas potências devem ser também referidos a alguma causa superior imutável e uniforme. Já vimos, além disso, que tais atos não podem ser referidos aos corpos celestes como suas causas. Devem, por conseguinte, ser referidos a causas mais elevadas. Não se pode considerar identicamente a inteligência e a vontade, pois o ato da inteligência perfaz-se enquanto a coisa conhecida está na inteligência. O ato da vontade, porém, enquanto a inclinação da vontade para as coisas que ela deseja. É próprio da natureza da inteligência ser aperfeiçoada por algo exterior a si, que a ela se refere como ato à potência. Por isso, o homem pode ser auxiliado no seu ato de inteligência por qualquer princípio exterior que lhe seja mais perfeito quanto ao ser inteligível, isto é, não apenas por Deus, mas também por um anjo, e até por um homem mais instruído, mas agindo cada um a seu modo. 2. Um homem é por outro auxiliado na aquisição de conhecimentos, enquanto um propõe ao outro coisas inteligíveis que este desconhecia. Não pode, porém, a luz inteligível de um ser aperfeiçoada pela do outro, porque ambas as luzes naturais são de uma só espécie. 3. Como, porém, a luz natural do anjo é por natureza mais sublime que a luz natural da inteligência humana, o homem pode ser auxiliado no seu conhecimento intelectual por um anjo, não apenas com relação ao objeto do conhecimento, mas também com relação à luz inteligível, enquanto esta pode ser confortada pela luz dos anjos. No entanto, a luz natural e inteligível não é causada pelos anjos, pois a natureza da alma racional recebida por criação não é dada senão por Deus. 4. Deus, porém, auxilia o homem no seu conhecimento intelectual, não apenas no que toca ao objeto que é proposto ao homem por Deus, nem apenas ao que toca ao aumento da luz inteligível, mas na própria luz inteligível natural, que faz o homem inteligente. Ora, esta vem de Deus. Auxilia-o ainda, porque sendo Deus a verdade primeira, da qual qualquer outra verdade recebe a certeza, como as segundas proposições recebem da primeira as verdades nas ciências demonstrativas, sem ele nada pode haver de certo para a inteligência humana, como também as conclusões não podem ser certas nas ciências, senão em virtude dos primeiros princípios. 5. O ato da vontade, sendo alguma inclinação que procede do interior para o exterior,
Assemelha-se, por isso, às inclinações naturais. Assim como estas mostram-se no interior das coisas naturais, provocadas que são pela causa da sua natureza, também o ato da vontade vem só de Deus, pois ele é a única causa da natureza racional dotado de vontade. É claro que para Deus mover a vontade humana, não fere a liberdade do arbítrio, como também não é contra a natureza de Deus operar nas coisas naturais. A inclinação natural e a inclinação voluntária, ambas têm a Deus por causa, mas cada uma procede conforme a sua condição. Deus, portanto, move as coisas de acordo com a natureza de cada uma delas. 6. Tudo isso aqui exposto explica por que os corpos celestes podem ter influência no corpo humano e nas operações corpóreas, e também nos outros corpos. Não podem, porém, exercer influxo na inteligência humana. Nesta, só pode a criatura inteligente. Mas na vontade humana, somente Deus pode exercer alguma influência. Os corpos celestes podem influenciar o corpo e as operações corpóreas. Não podem, porém, exercer influxo de inteligência, porque a inteligência e seu influxo só o pode pela criatura inteligente ser influenciada. Mas a vontade humana, somente Deus pode exercer alguma influência. 63º parágrafo. Deus governa todas as coisas e algumas delas move por meio de causas segundas. 1. Porque as causas segundas não agem senão em virtude da causa primeira, e porque os instrumentos agem não de outro modo que não seja dirigido pelo artista, é necessário que todos os outros agentes pelos quais Deus realiza a ordenação do seu governo hajam em virtude do próprio Deus. Qualquer ação desses agentes causados por Deus é causada por Deus, como também o movimento das coisas imóveis é causado pelo impulso de um motor. Devem também o motor e a coisa movida existirem simultaneamente. É necessário, pois, que Deus esteja presente no interior de cada agente, como que nele agindo, quando o impulsiona para a ação. 2. Ademais, não apenas a ação dos segundos agentes é causada por Deus, mas também o próprio ser deles, como acima foi provado. Não se deve, porém, entender que o ser das coisas seja causado por Deus, como o ser da casa é causado pelo construtor, pois este, afastando-se da construção, ela, contudo, continua existindo. O construtor, com efeito, não causa o ser da casa, senão enquanto provoca movimentos para que a casa exista. E esses movimentos constituem justamente a construção da casa. Por isso, ele é diretamente causa da ação construtiva da casa, ação que cessa quando ele afasta-se da construção. Deus, pelo contrário, é por si mesmo diretamente causa do próprio ser, enquanto comunica o ser a todas as coisas, assim como o Sol comunica a luz à atmosfera e a tudo que por ele é iluminado. E como para a continuação da luz na atmosfera é necessária a permanência da iluminação do Sol, assim também para que as coisas permaneçam no ser, é necessário que Deus lhes transmita continuamente o ser. Por esse modo, as coisas não só enquanto começam a existir, mas também enquanto são conservadas no ser, se referem a Deus como uma obra feita ao seu produtor. O produtor e a obra devem existir simultaneamente, como o motor e o ser movido. Logo, é necessário que Deus esteja presente em todas as coisas enquanto elas têm ser. O ser, na verdade, é aquilo que de mais íntimo existe nas coisas. Logo, é necessário que Deus esteja em todas as coisas. 3. Ademais, aquilo que realiza por meio de causas intermediárias a ordenação das coisas deve também conhecer e ordenar os efeitos dessas causas intermediárias, pois se assim não fosse, elas estariam fora da ordenação da sua providência. Além disso, quanto mais perfeita é a providência do governante, tanto mais o seu conhecimento e a sua ordenação descem às coisas particulares, porque se alguma dessas for subtraída do seu conhecimento, a ordenação dela será também subtraída da ordenação da providência do governante. Já foi comprovado acima que é necessário estar em todas as coisas submetidas à providência divina.
É também evidente que a providência divina é perfeitíssima, porque toda a perfeição atribuída a Deus convém-lhe ao máximo. Por conseguinte, é necessário que a ordenação da sua providência estenda-se até aos mínimos efeitos. 64º parágrafo. Deus dispõe de tudo imediatamente, sem diminuir sua liberdade. Conclui-se do exposto que, embora Deus governe as coisas mediante causas segundas, com relação à execução da sua providência, de fato, a própria disposição ou a ordenação da providência divina estende-se imediatamente a todas as coisas. Deus não ordena a primeira e a última coisa, entregando a outros seres a disposição da última coisa, nem a disposição das coisas particulares. Isso, devido à limitação do seu conhecimento, acontece com os homens, pois não podem eles abranger simultaneamente muitas coisas. Eis porque entre eles os superiores, mais elevados, dispõem das grandes coisas, e as coisas menos importantes são entregues aos outros. Mas Deus pode conhecer simultaneamente muitas coisas, como anteriormente foi provado. Por isso, porque Ele cuida das coisas menos importantes, não deixa de cuidar também das grandes. 65º parágrafo. Argumentos que parecem demonstrar que Deus, por sua providência, não atinge as coisas particulares. Pode, porém, a alguém parecer que Deus não dispõe nem ordena as coisas particulares. 1. Ninguém ordena por sua providência a não ser aquilo que conhece. Pode-se pensar que o conhecimento das coisas singulares falte a Deus, porque estas são conhecidas não pela inteligência, mas pelos sentidos. Ora, sendo Deus absolutamente incorpóreo, nele não há possibilidade de conhecimento sensitivo, mas só há nele conhecimento intelectivo. Por esse motivo, pode alguém supor que as coisas particulares não estão submetidas à providência divina. 2. Ademais, as coisas singulares são em número infinito. Ora, como não se pode ter conhecimento dessa infinidade de coisas singulares, o infinito como tal é desconhecido, parece que também as coisas singulares fogem do conhecimento e da providência divinos. 3. Ademais, muitas das coisas singulares são seres contingentes, e sabemos que destes não se pode ter ciência certa. Como a ciência de Deus é necessariamente certíssima, conclui-se que as coisas singulares não são conhecidas nem dispostas por Deus. 4. Finalmente, as coisas singulares, na sua totalidade, não são simultâneas, porque umas se corrompem e outras as substituem. Ora, não pode haver ciência daquilo que não existe. Se, portanto, Deus tem conhecimento das coisas singulares, segue-se daí que ele começa a conhecer uma coisa e deixa de conhecer outras. Isso nos leva a afirmar que ele é mutável. Por todas essas razões, parece que ele não conhece nem ordena as coisas singulares. 66º parágrafo. Solução das objeções precedentes. Pela consideração da realidade das coisas, facilmente são desfeitas as objeções precedentes. 1. Deus, conhecendo-se perfeitamente, deve também conhecer tudo que em si de algum modo existe. Ora, sabemos que dele procede toda a essência e toda a virtude do ser criado. Sabemos também que o que procede de alguma coisa nela está virtualmente. Logo, é necessário que Deus, conhecendo-se a si mesmo, conheça a essência do ser criado e tudo que neste está contido virtualmente. É também necessário que Deus conheça as coisas singulares que em si mesmo estão contidas, e as que estão contidas em suas outras causas. 2. Além disso, não há semelhança entre a inteligência divina e a nossa, como supunha a primeira objeção. A nossa inteligência recebe o conhecimento das coisas por meio de espécies abstratas, que são semelhanças das formas das coisas, mas não conhece a matéria nem as disposições materiais, que são os princípios da individuação. Por isso, a nossa inteligência não pode conhecer as coisas singulares, mas só as universais. A inteligência divina, porém, conhece as coisas por meio da sua própria essência, na qual, como em primeiro princípio, está virtualmente contida não só a forma, mas também a matéria. Por isso, ela conhece não só os universais, mas também as coisas singulares. 3. Nem tampouco é inconveniente que Deus conheça as coisas infinitas, embora a nossa inteligência não as possa conhecer. A nossa inteligência não pode simultaneamente e em ato conhecer ou contemplar muitas coisas. Ora, se conhecesse as coisas infinitas contemplando-as como infinitas,
deveria enumerá-las uma após outra. Mas isso vai contra a própria noção de infinito. Contudo, virtualmente e em potência, a nossa inteligência pode conhecer as coisas infinitas, isto é, todas as espécies de números e de proporções, enquanto possui o princípio suficiente de conhecer todas as coisas. Deus, porém, pode conhecer muitas coisas simultaneamente, como acima foi demonstrado, pois o meio pelo qual conhece todas as coisas, isto é, a sua essência, é princípio suficiente do conhecimento delas todas, não só das que são, mas também das que podem vir a ser. 4. É também evidente que, embora as coisas singulares, corporais e temporais não existam todas simultaneamente, Deus simultaneamente as conhece. Conhece-as de acordo com a natureza do seu ser, que é eterno e sem sucessão. Como conhece materialmente as coisas materiais e a multiplicidade pela unidade, assim também conhece por uma só intuição as coisas que não estão existindo ao mesmo tempo. Donde, conhecendo Deus assim as coisas singulares, não é necessário que se acrescente algo ao seu conhecimento, ou que dele algo se tire. 5. Pela mesma argumentação, fica evidenciado que Deus tem conhecimento certo das coisas contingentes, porque, antes mesmo que elas sejam feitas, conhece-as intuitivamente existindo em ato, e não somente enquanto são futuras e virtualmente em suas causas, como nós as conhecemos. As coisas contingentes, embora estejam existindo virtualmente em suas causas como futuras, não estão ainda individualmente determinadas para que as possamos conhecer em ato. Desde que, porém, estejam em ato no próprio ser, já estão individualmente determinadas, e desse modo podemos ter delas o conhecimento certo. É assim que, por certeza de visão, sabemos que Sócrates está sentado quando de fato está sentado. 6. Deus, permanecendo na sua eternidade, também conhece com certeza todas as coisas que se realizam no decurso de todo o tempo, pois pela sua eternidade abrange de modo presente todo o decurso do tempo e transcende a tudo mais. Pode-se, pois, dizer que Deus, enquanto conhece na sua eternidade o fluxo do tempo, é como um homem que, colocado no cume de um monte, com um só olhar, vê simultaneamente o percurso dos que caminham lá embaixo. 67º parágrafo. Só Deus conhece as coisas futuras, contingentes e singulares. 1. É também claro que só a Deus é próprio conhecer as coisas futuras contingentes no seu ser, e por isso, com certeza, porque também só a Ele convém própria e verdadeiramente a eternidade. Eis também porque se considera o prenúncio certo de coisas futuras como um sinal da divindade, conforme se lê em Isaías. Anunciando-nos o que acontecerá no futuro, saberemos que sois deuses. Isaías capítulo 41, versículo 23. 2. Conhecer, porém, as coisas futuras em suas causas pode pertencer também a outros seres. Contudo, este conhecimento não é certo, sendo mais conjecturas, a não ser que se trate de efeitos que necessariamente procedem de suas causas. É assim que o médico pode prever o andamento da doença e o navegante as tempestades. 68º parágrafo. Deus está em todas as coisas por potência, essência e presença, e imediatamente dispõe de todas elas. 1. Assim, pois, nada impede que Deus conheça os efeitos singulares e que, por si mesmo, imediatamente os ordene, embora o faça por causas intermediárias. Mas também nesta ordenação, de certo modo, imediatamente relaciona-se com todos os efeitos, pois todas as causas intermediárias agem em virtude da causa primeira. E como de certa maneira ele é visto agindo em todas as coisas, assim também lhe podem ser atribuídas todas as ações das causas segundas. Como outro sim, a ação do instrumento é atribuída ao artista. Pode-se, portanto, dizer com mais conveniência que o carpinteiro opera mais no banco que está fazendo do que o martelo. Deus também se relaciona imediatamente com todos os efeitos, enquanto ele por si mesmo é causa do ser, e por ele todas as coisas são conservadas no ser. 2. Segundo 3 modos de estar nas coisas imediatamente, pode-se dizer que Deus nelas está por essência, por potência e por presença. Por essência, enquanto todo ser é alguma participação no ser divino, e assim a essência divina é inerente a qualquer coisa que exista, enquanto este possui ser, como a causa o é ao efeito próprio. Por potência, enquanto todas as coisas agem em virtude dele, finalmente por presença,
enquanto imediatamente dispõe todas as coisas e as ordena. 69º parágrafo. Só Deus pode fazer milagres. 1. Como toda a ordem das causas segundas e a virtude delas provém de Deus, e como também Deus não produz os seus efeitos por necessidade, mas livremente, como acima vimos, é evidente que ele pode agir fora da ordem das causas segundas. Assim, por exemplo, Deus é capaz de curar aqueles que não seriam curados pela ação da própria natureza, e fazer outras coisas que não estão na ordem de causas segundas, mas que se subordinam à ordem da divina providência, porque essas coisas, que algumas vezes se fazem fora da ordem das causas naturais estabelecidas por Deus, realizam-se para algum fim. Quando essas coisas acontecem fora da ordem das causas segundas por interferência divina, elas são chamadas de milagres, porque causa admiração verem-se os efeitos, e não as causas. Assim, sendo Deus simplesmente uma causa oculta para nós, aquilo que por ele é feito fora da ordem das causas segundas nossas conhecidas é simplesmente chamado de milagre. 2. Se, porém, algo acontece como efeito de outra causa oculta, somente a um ou a outro, isso não é simplesmente milagre, mas somente para quem ignora a causa. Por isso, vemos que um fato pode parecer como um milagre para um, mas que não o é para outrem que conheça a causa. Operar, pois, fora da ordem das causas segundas é próprio só de Deus, que é o instituidor dessa ordem e a ela necessariamente não se subordina. Portanto, realizar milagres só a Deus pertence, conforme declara o salmista, que faz sozinho coisas admiráveis. Salmos capítulo 195, versículo 4. 3. Quando se vê alguma criatura fazer milagres, esses não são os verdadeiros milagres, porque são causados por outras virtudes naturais de coisas desconhecidas de nós, como são os milagres do demônio, que são feitos por artifícios mágicos. Ou, se são verdadeiros milagres, alguém pediu a Deus para realizá-los. Porque tais milagres só são feitos por Deus, muito convenientemente são apresentados como provas da fé, pois esta só a Deus tem por fundamento. Quando a palavra de um homem é considerada como sendo de autoridade divina, ela nunca será tão convenientemente comprovada senão pelas obras que só Deus pode fazer. 4. Embora esses milagres sejam feitos fora da ordem das causas segundas, contudo, não podem ser simplesmente considerados como sendo contra a natureza, porque a ordem da natureza determina que as coisas inferiores subordinem-se às superiores. Por isso, o que acontece nos corpos inferiores devido à influência dos corpos celestes não pode ser considerado simplesmente contra a natureza, embora seja algumas vezes contra a natureza particular desta ou daquela coisa, como se vê no fluxo e refluxo da água do mar, que são provocados pela atração da lua. Assim, pois, as coisas que acontecem nas criaturas pela ação de Deus, embora se manifestem contra a ordem particular das causas segundas, seguem, contudo, a ordem universal da natureza. Os milagres, consequentemente, não são contra a natureza. 70º parágrafo. Porque algumas coisas são chamadas de casuais ou fortuitas. Como se viu, tudo o que acontece, até as mínimas coisas, é disposto por Deus. Contudo, nada impede que algumas coisas aconteçam por acaso ou por sorte. Alguma coisa é casual ou fortuita em relação a uma causa inferior, quando realiza-se fora da intenção desta. Mas ela não é casual nem fortuita com relação à causa superior, fora de cuja intenção não se realiza. Assim, o patrão que manda 2 empregados irem ao mesmo lugar, ambos desconhecendo a sua ordem, o encontro dos mesmos é casual com relação a cada um deles, não, porém, com relação a si. Desse modo, quando algumas coisas acontecem fora de causas segundas, elas são casuais ou fortuitas se as considerarmos com relação a essas causas, e podem simplesmente ser denominadas casuais, porque o efeito é simplesmente denominado de acordo com a natureza das causas próximas. Se, porém, as consideramos com relação a Deus, elas não são fortuitas, mas providenciadas por Ele. 71º parágrafo. Se o destino tem alguma natureza, e em que consiste? Do que precede, pode-se inferir a noção do que seja o destino. 1. Como muitos efeitos parecem originar-se casualmente ao considerarmos só as causas segundas,
Alguns não os querem reduzir a uma causa superior ordenada, devendo esses efeitos, por conseguinte, afastar totalmente a existência do destino. Outros quiseram reduzir os efeitos que se apresentam como casuais ou fortuitos a alguma causa ordenadora superior, mas como não se elevaram acima da ordem corpórea, atribuíram a ordenação daqueles efeitos aos corpos superiores, isto é, aos corpos celestes. Afirmaram também que o destino era uma força existente na posição dos astros, da qual deriva tais efeitos. Mas, como acima foi demonstrado que a inteligência e a vontade, que são os princípios próprios dos atos humanos, não estão propriamente submetidos aos corpos celestes, também não se pode dizer que o que parece acontecer casualmente ou fortuitamente nas coisas humanas seja reduzido aos corpos celestes como a uma causa ordenadora. 2. O destino, com efeito, não pode realizar-se senão nas causas humanas, nas quais surge também a sorte. Muitos procuravam indagar dessas coisas, desejando saber o que acontecerá no futuro, e é também a respeito delas que buscavam respostas nos adivinhos. Por essa razão é que o destino é chamado de fado, fatum, termo que se origina do verbo falar, em latim, fando. Admitir tal destino é também contrário à fé. 3. Contudo, porque não apenas as coisas naturais, mas também as humanas estão submetidas à providência divina, aquilo que parece acontecer casualmente nas coisas humanas deve ser reduzido à ordenação daquela providência. Por isso, os que afirmam que tudo está submetido à providência divina também devem admitir o destino. O destino, assim considerado, refere-se à providência divina como um efeito próprio dela. Essa é uma consideração da providência divina enquanto ela se aplica às coisas, conforme o que afirmou Boécio, dizendo ser o destino a disposição, isto é, a ordenação imóvel inerente às coisas móveis. Como, porém, não devemos o mais possível ter em comum com os infiéis nem os nomes das coisas, para que os menos inteligentes não encontrem nisso ocasião de errar, os fiéis, ao usarem a palavra destino, devem fazê-lo com muita cautela, justamente porque tal palavra é mais convenientemente e mais comumente entendida conforme a primeira acepção. Por isso é que Santo Agostinho disse que, se alguém entendeu o destino conforme a segunda acepção, guarde a sentença e corrija a língua. 72º parágrafo. Nem tudo acontece por necessidade. Embora a ordem da divina providência realizando-se nas coisas seja certa, e por esse motivo Boécio definiu o destino como sendo a disposição imóvel inerente às coisas móveis, nem por isso se deva concluir que tudo aconteça necessariamente. Ora, os efeitos são ditos necessários ou contingentes conforme a disposição de suas causas próximas. É, pois, evidente que se a primeira causa for necessária e a segunda contingente, o efeito será também contingente. Assim é que a causa primeira da geração nas causas corpóreas inferiores é o movimento de um corpo celeste, movimento necessariamente causado, mas a geração e a corrupção desses corpos inferiores são contingentes, justamente porque as suas causas inferiores são contingentes e podem falhar. Foi visto acima que Deus dá execução à ordem da sua providência por meio de causas inferiores. Devem, por conseguinte, existir alguns efeitos da divina providência que sejam contingentes, de acordo com a condição dessas causas inferiores. 73º parágrafo. Existe a providência divina, e não obstante, muitos fatos são contingentes. A contingência dos efeitos ou das causas não prejudica a certeza da providência divina. 1. A certeza da providência divina parece fundamentar-se em 3 coisas: na infalibilidade da presciência divina, na eficácia da vontade divina e na disposição de tudo pela sabedoria divina, que encontra sempre o meio adequado para realizar o seu efeito, dos quais nenhum repugna a contingência das coisas. A certeza da providência divina parece fundamentar-se em 3 coisas: infalibilidade da presciência divina, eficácia da vontade divina e disposição de tudo pela sabedoria divina, que encontra sempre o meio adequado para realizar o seu efeito, dos quais nenhum repugna a contingência das coisas. A ciência de Deus é infalível também com relação às coisas contingentes,
enquanto Deus contempla na sua própria eternidade as coisas futuras conforme existem atualmente no seu ser, do que já acima falamos. A vontade de Deus, sendo a causa universal das coisas, também ela não somente age para fazer as coisas, bem como para que estas sejam feitas em determinado modo. Pertence com efeito à eficácia da vontade divina que se realize não só o que Deus quer, mas também que se faça conforme aquele modo que determinou. Ora, Deus quer que algumas coisas sejam feitas como contingentes, outras como necessárias, porque ambos os modos são exigidos para o complemento do ser do universo. Para que as coisas sejam feitas de ambos esses modos, a vontade divina realiza-se eficazmente. 2. É também evidente que, pela disposição da sabedoria divina, salva-se a certeza da providência divina, conservada a contingência das coisas. Ora, se pela providência humana há uma causa cujo efeito pode falhar, o homem algumas vezes pode trazer o auxílio para que o efeito indefectivelmente se realize, como vemos no médico que cura, ou no vinicultor que aplica o remédio contra a debilidade da vinha, com muito mais razão, isso pode ser feito pela disposição da sabedoria divina. Isto é, embora as causas contingentes falhem pela sua deficiência na produção dos efeitos, contudo, eles podem ser produzidos indefectivelmente, devido a alguns auxílios que lhes são ministrados, mas que não lhes tiram a contingência. Fica, pois, evidenciado que a contingência das coisas não exclui a certeza da providência divina. 77º parágrafo. A certeza da providência divina não exclui o mal nas coisas. Pelo menos no raciocínio percebe-se que, embora exista a providência divina, podem os males existir no mundo, devido a efeitos nas causas segundas. Vemos nas causas ordenadas surgir o mal no efeito pela falha da causa segunda, defeito esse de modo algum causado pela causa primeira, como por exemplo o mal da claudicação de uma pessoa que é causado pela sua perna torta, não, porém, pela ação da alma que lhe movimenta as pernas. Por isso, o que há no andar coxo, com relação ao movimento, refere-se à ação da alma, como sua causa que é. O que nela há, porém, com relação ao coxeamento, não é causado pela ação da alma, mas pela perna encurvada. Assim também o que aparece de mal nas coisas, quanto ao ser, à espécie ou a uma natureza, reduz-se a Deus como a causa. Ora, já se viu acima que o mal não pode existir senão no bem. Por isso, o que há nele de defeituoso reduz-se à causa inferior defectível. Eis porque, embora Deus seja a causa universal de tudo o que existe, não é causa do mal enquanto mal, mas o bem que lhe está anexo é causado por Deus. 75º parágrafo. Deus, permitindo o mal, não anula sua bondade. Não repugna a bondade divina permitir o mal nas coisas por ela ordenadas. 1. Em primeiro lugar, porque não é próprio da providência deixar que se perca a natureza das coisas por ela governadas, mas salvá-las. Com efeito, a perfeição do universo requer que haja uns seres nos quais não possa o mal existir, e outros que possam estar sujeitos ao mal, conforme a sua natureza. Se por conseguinte o mal fosse totalmente excluído das coisas, a natureza divina não as governaria segundo a natureza de cada uma delas. Ora, isso seria um maior defeito que os defeitos que delas fossem tirados. 2. Em segundo lugar, porque não pode existir o bem de alguma coisa sem que venha o mal para outra coisa, como vemos que a geração de um ser não se processa sem a corrupção de outro ser, que a alimentação do leão não se faz sem a morte de outro animal, que a paciência não existe no justo sem que o injusto o persiga. Ora, se o mal fosse totalmente excluído das coisas, seguir-se-ia que também de muitos bens seriam elas privadas. Por isso, não cabe à providência divina excluir totalmente o mal das coisas, mas sim dirigir os males surgidos para algum bem. 3. Em terceiro lugar, porque os próprios males particulares tornam os bens mais recomendáveis quando são comparados entre si, como também o negro mais escuro pelo contraste torna o branco mais claro, assim, enquanto permite o mal no mundo,
a bondade divina torna-se mais evidente nas coisas e a sabedoria divina mais manifesta na ordenação dos males para o bem. 76º parágrafo. Deus, pela graça, manifesta uma providência especial para o homem. 1. A providência divina dirige as coisas conforme o modo de cada uma. Ora, sendo a criatura racional mais senhora do seu ato que as outras, é necessário que a providência divina refira-se a ela de modo especial. Essa providência especial manifesta-se de duas maneiras. Primeiro, com relação aos auxílios concedidos por Deus às suas obras. Segundo, com relação à retribuição que lhe é dada por essas obras. 2. As criaturas irracionais somente são concedidos para que elas possam agir aqueles auxílios divinos pelos quais elas naturalmente são movidas para a ação. Às criaturas racionais, porém, são dados ensinamentos e preceitos para viverem. Ora, o preceito não deve ser dado senão a quem é senhor do próprio ato, embora, por analogia, diga-se serem dados preceitos às criaturas irracionais, conforme lê-se no Salmo 143. Estabeleceu um preceito e não será desobedecido. Tal preceito nada mais é que a disposição da providência divina, enquanto dá movimento às coisas naturais para suas próprias ações. 3. De modo semelhante, as ações das criaturas racionais lhes são imputadas com relação àquilo que nos seus atos elas têm domínio, para culpa ou para louvor. Aos homens, tal imputabilidade lhes é conferida não somente aos que são governados por outros homens, mas também por Deus, porque sabemos, os homens não apenas são governados por outros homens, mas também por Deus. A quem quer que se submeta ao governo de outrem, por este lhe é imputada a ação digna de louvor ou de culpa. E porque, agindo bem, merece prêmio, agindo, porém, culposamente, deve receber a pena, como acima foi dito, é que as criaturas racionais, conforme a justiça da providência divina, são punidas ou premiadas, respectivamente, pelo mal e pelo bem que fizeram. Nas criaturas irracionais, porém, não há lugar para pena, nem para prêmio, e também elas não podem ser louvadas ou culpadas por alguma ação. 4. Porque o fim último da criatura racional excede-lhe a faculdade da natureza, e como, de acordo com a ordenação da providência, as coisas que se dirigem para um fim devem ser proporcionadas a ele, deve-se concluir que também a criatura racional são necessários auxílios divinos, não somente os proporcionados à natureza, mas também os que excedem a faculdade de tal natureza, donde concluir-se que é conferido por Deus ao homem, além da faculdade natural da sua razão, a luz da graça, pela qual ele interiormente é aperfeiçoado para a virtude, quer quanto ao conhecimento, enquanto a inteligência humana é elevada por essa luz para conhecer aquilo que excede a razão, quer quanto à ação e à afeição, enquanto por essa mesma luz a ação humana é elevada acima de todas as criaturas para amar a Deus e nele esperar, e para realizar as exigências do amor sobrenatural. 5. Tais dons ou auxílios, sobrenaturalmente conferidos ao homem, são por este motivo chamados de gratuitos. Primeiro, porque são dados gratuitamente por Deus, já que nada pode ser encontrado no homem que exija condignamente esses auxílios, pois eles excedem a faculdade da natureza humana. Segundo, porque o homem, por meio desses dons, torna-se, de certo modo, agradável a Deus. Como o amor de Deus é a causa da bondade das coisas que não lhes é conferida por outra bondade nelas pré-existente, como acontece com o nosso amor, é necessário que naqueles aos quais são concedidos especiais efeitos da bondade, neles também seja considerado um especial motivo do amor divino para com eles, donde dizer-se que Deus ama mais e verdadeiramente aos que confere os efeitos dessa bondade, pelos quais chegam ao fim último, que é Ele mesmo, a fonte da bondade.